Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, uma segunda-feira. E como é costume, o Banco Central divulga o chamado relatório Focus, também conhecido como relatório de mercado. De mercado porque são colegas economistas que trabalham em bancos, em corretoras, têm consultorias independentes, e esses colegas detêm os instrumentos para a realização destas previsões. Realizadas essas previsões, eles as enviam ao Banco Central do Brasil e este as coloca em ordem crescente e em seguida as divulga sob a forma da mediana. Então, o Banco Central não realiza estas previsões, número 1. Número 2, igual ao modelo de inteligência artificial, os colegas economistas vão tendo cada vez mais informações e essas novas informações são colocadas nos modelos econométricos e, uma vez colocadas essas novas informações, elas reproduzem novas previsões. Por isso que toda semana ocorrem mudanças em algumas das variáveis que estão contidas neste modelo. As variáveis básicas aqui são a taxa de juros, a taxa de câmbio e o resultado primário, que acaba dando uma ideia de a quantas anda o orçamento público. Há um superávit ou há um déficit. Essas três variáveis macroeconômicas, o déficit e o superávit do setor público, a taxa de juros e a taxa de câmbio, combinadas de uma forma bastante inteligente, acabam tendo um efeito sobre a taxa de inflação. É o que está dentro do sistema de metas do Banco Central do Brasil. À medida que a taxa de inflação se acelera, o Banco Central do Brasil acelera também a variação da Selic. Mas não foi isso que ocorreu o ano passado. A inflação começou a subir rapidamente e o Banco Central do Brasil demorou para dar aumentos na Selic. E durante um bom número de meses, a taxa de inflação ficou muito acima da taxa de juros, sob a forma da Selic, criando-se uma situação de taxas de juros reais negativas, com efeitos danosos para o sistema econômico. Danosos por quê? Porque no momento seguinte, e vendo que a inflação disparou, o Banco Central começou a correr, numa corrida frenética, aumentando a taxa de juros, para passar essa taxa de juros da taxa de inflação medida pelo IPCA. Teremos ao longo de 2022 taxas reais de juros positivas. Mas esse movimento, conforme já disse em relatório anterior, esse movimento muito rápido de taxa de juros negativas para taxas de juros também positivas e extremamente positivas, não é bom para as escolhas dos agentes econômicos. Muitos agentes econômicos fizeram escolhas à luz das taxas reais de juros vigentes em 2021. E provavelmente vão amargar sérios prejuízos com as taxas reais de juros altamente positivas de 2022. É só uma questão de tempo. De outro lado, nós temos aqui o fato de que o crescimento da economia de 2022 vem caindo, a previsão vem caindo. Um mês atrás estava em 0,5 ponto percentual, na semana passada o crescimento estava em 0,36% e nessa semana o valor que está sendo previsto está em 0,28%. A taxa de juros Selic está sendo prevista em 11,75% nesta semana. Aumentou
0,25% em relação à semana passada. E a taxa de inflação está convergindo para 5,03%, exatamente por alguns fatores. Um deles é o aumento da taxa de juros, de outro é que a taxa de inflação, que teve um forte aumento devido aos aumentos da gasolina e de óleos combustíveis e também da energia elétrica, esses itens deverão subir menos ao longo de 2022. Então, simplesmente teremos uma diminuição gradativa, passaremos de 10,06% de inflação para 5,03% na previsão de hoje para 2022 do IPCA. Não quer dizer que o Banco Central vai cumprir a meta de inflação, porque a meta de inflação este ano é 3,5%. Mas 1,5% de lambuja, teríamos uma taxa de inflação no teto, lá no teto da meta, de 5%. O relatório Focus está colocando 5,03%, ou seja, já está fora do teto da meta. A meta, o centro da meta, repito, é 3,5%. As expectativas sobre o setor externo continuam muito boas, não temos nenhum problema no setor externo, estamos com uma balança comercial prevista acima de 55 bilhões de dólares e uma conta corrente de 24,25 bilhões negativa, normal, facilmente financiável, e uma expectativa de um investimento estrangeiro direto de 58 bilhões de dólares. Quanto à taxa de câmbio, as expectativas são de manutenção da taxa atual, com pequenas oscilações, mas ela deve se situar ao longo de 2022 em R$ 5,60 por dólar. Bem, nós aqui, na Ordem dos Economistas do Brasil, te convidamos para você acessar nossa homepage, te convidamos para que você faça parte do nosso quadro de associados, se você é economista ou se você tem em tua graduação um conjunto expressivo de disciplinas na área de economia. Se você está com mestrado e doutorado, mas não tem a formação de bacharel, será muito bem-vindo aqui na Ordem dos Economistas do Brasil como associado. Ainda dá tempo de dizer feliz 2022 e até o próximo Relatório Focus.